Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para a nossa primeira aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar o assunto da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá? Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, o que é a linguagem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a linguagem, o que vem a ser a linguagem, quais os tipos de linguagem e como essa linguagem ela serve ao ser humano no dia a dia, ou seja, qual é a finalidade dessa linguagem no dia a dia, né? Então, primeiramente, o que é a linguagem, tá? Todos nós, seres humanos, nos comunicamos no nosso dia a dia, não é isso? Ou seja, nós interagimos, nós conversamos, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, os parentes, amigos, vizinhos, professores, né? E como é que nós fazemos isso? Ou seja, como é que nós nos comunicamos? Como é que nós conversamos com as pessoas que estão à nossa volta? É através da linguagem. Ou seja, a linguagem é essa habilidade que os seres humanos possuem de conseguir se comunicar, de conseguir interagir, de conseguir dialogar com as pessoas que estão à sua volta. Então, é isso o que é a linguagem. A linguagem é uma habilidade do ser humano de conseguir se comunicar, de conseguir interagir. Ou seja, a linguagem ela possibilita que os seres humanos consigam trocar informações, expressar os seus sentimentos, expressar as suas ideias, as suas emoções. Então, todas as comunicações que nós realizamos, seja através da escrita, seja através da fala, seja através de uma expressão facial, é linguagem. Nós só conseguimos fazer isso através da linguagem. Então vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos estudar os tipos de linguagem. Existem dois tipos de linguagem. Existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, o que é isso? Primeiramente, vamos estudar a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É quando a comunicação ela acontece através ou da escrita ou da fala. Ou seja, quando nós nos comunicamos por escrito ou através da fala. É um exemplo de linguagem verbal. Por exemplo, quando eu escrevo uma mensagem no Facebook, no Message, no WhatsApp, eu estou utilizando palavras e frases. Então, é linguagem verbal. Eu escrevo um bilhete e deixo na porta da geladeira para minha mãe, para o meu irmão. Eu estou utilizando palavras, eu estou utilizando frases. Então, é linguagem verbal. Mas a linguagem verbal, ela também acontece através da fala. Por exemplo, eu estou conversando com parentes, com amigos, com vizinhos. É linguagem verbal. Eu mando um áudio pelo Message. Eu envio um áudio pelo WhatsApp. Eu estou utilizando a fala. É linguagem verbal. Então, a linguagem verbal é quando eu me comunico ou através da escrita, palavras e frases, ou então quando eu me comunico através da fala. É linguagem verbal. Se eu usar a linguagem escrita, palavras e frases, ou então a fala, é linguagem verbal. Existe um segundo tipo de linguagem que é a linguagem não verbal. O que é isso? É quando a comunicação ela acontece através de quê? De imagens, de expressões faciais, de olhares, de gestos. Tudo isso daí é linguagem não verbal, tá? Por exemplo, quando eu faço uma expressão facial de tristeza, quando eu faço uma expressão facial de raiva, isso daí é linguagem não verbal. Quando eu faço um gesto, quando eu aponto para alguém, isso daí é uma linguagem não verbal. E as imagens que nós vemos no nosso dia a dia, que nós vemos no Instagram, no Facebook, não é isso? Na televisão, na internet, enfim, são exemplos de linguagem não verbal.
Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Primeiramente, tem aqui um texto, não é? Um texto do Tribunal de Justiça de Sergipe, e ele diz o seguinte, ó: violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no âmbito privado. Percebam que esse texto aqui, ele é escrito com o quê? Palavras e frases. Então, esse texto aqui é um exemplo de linguagem verbal. Lembram-se, a linguagem verbal é quando a comunicação acontece através da escrita, palavras e frases, ou então através da fala. Como esse texto aqui é construído, é feito através de palavras e frases, então é um exemplo de linguagem verbal. Vamos ver outros exemplos. Aqui tem uma imagem, não é isso? Então vamos lá. Tem um varal, não é? Típico desses que nós encontramos no nosso quintal. Porém, chama a atenção que no lugar das roupas tem uma mulher pendurada, não é isso? E no lugar do pegador, em vez do pegador, tem o quê? Né? Tem um ferro, né? Que está matando essa mulher. E em vez da água escorrendo, tem uma poça de sangue. Percebam que nessa imagem há apenas imagens, cores, ilustrações, não é isso? Então, isso daqui é um exemplo de linguagem não verbal. É apenas imagem, não contém palavras. Percebam que mesmo que não haja palavras ou frases, nós conseguimos compreender a mensagem que está sendo apresentada, né? Percebam que essa imagem aqui, ela faz uma crítica, ela faz um protesto à violência contra a mulher, à matança de mulheres. Percebam que mesmo sem haver palavras ou frases, eu consigo compreender a mensagem que está sendo colocada por essa imagem. Então, é um exemplo de linguagem não verbal. Vamos ver outro exemplo. Percebam essa imagem. Percebam que não há nenhuma palavra, nenhuma frase, mas ainda assim eu consigo compreender a mensagem que está sendo colocada, ou seja, silêncio. Então, também é um exemplo de linguagem não verbal. Vamos lá, vamos para a nossa atividade. Percebam. Texto 1. Tem a imagem de um olhar, não é isso? E na parte do olho há várias manchas vermelhas, né? Como se fossem manchas de quê? De sangue, não é isso? Ou seja, justamente no olho. Por que essa imagem coloca isso? Porque muitas mulheres são agredidas com soco, não é isso? E quando elas recebem esse soco, fica a parte do hematoma. Então percebam que essa imagem, ela mostra o quê? Ela mostra uma mulher que foi agredida, não é isso? Então, também é um exemplo de linguagem não verbal. Por quê? A comunicação acontece apenas através de imagens. Vamos ver outro exemplo. Tem a imagem de uma mulher, não é isso? Tem a imagem de uma mão, que simboliza o quê? O soco, a violência, né? Percebam que a mulher ela está com hematoma no olho. Percebam também que a blusa dela está manchada com sangue. E lá em cima tem dizendo assim, ó, a culpa é sua. O que é que nós podemos perceber dessas duas imagens? Tanto o texto 1 como o texto 2 abordam o quê? A questão da violência contra a mulher, a questão da agressão contra a mulher. Mas eles só fazem mostrar? Não. Essas duas imagens, elas têm o objetivo de reclamar, de protestar contra essa agressão que é praticada contra as mulheres. Então percebam, tanto o texto 1 como o texto 2 têm o objetivo de reclamar, de protestar contra a agressão que é praticada contra as mulheres. Então vamos lá. Vamos para as questões. Questão 1. Os textos 1 e 2 tratam de qual assunto? Esses textos, o texto 1 e o texto 2, estão falando de qual assunto? Eles estão falando de quê? A imagem da mulher em jogos, a saúde da mulher,
o atendimento à mulher em hospitais. E letra D, a violência contra a mulher. Vocês vão fazer uma análise, vão interpretar e vão marcar a opção correta. Questão 2. Sobre as imagens acima, marque a alternativa correta. Ou seja, sobre esse texto 1, vamos analisar as afirmações. As imagens acima mostram a violência contra a mulher como algo positivo e benéfico, ou seja, como algo bom. Isso aí é verdadeiro? Letra B. As imagens acima têm o objetivo de estimular as pessoas a fazerem atos de violência contra a mulher. Vocês acham que esses dois textos, essas duas imagens, têm o objetivo de estimular as pessoas, ou seja, dizer às pessoas, pratiquem a violência? Vocês acham que isso é certo? Ou letra C, as duas imagens têm o objetivo de criticar, reclamar e protestar sobre a violência contra a mulher. Vocês vão analisar essas três afirmações e vão marcar a verdadeira, tá certo? Vamos à questão 3. Tem uma imagem, não é isso? Nós vemos a imagem de uma mulher, ela está no portão, né? E lá no finzinho do muro tem a imagem do coronavírus, não é isso? E ele está colocando um laço, não é isso? Percebam, nessa imagem aqui, tem palavras, tem frases? Não, não tem. Essa imagem acima é um exemplo de linguagem verbal ou de linguagem não verbal? Vocês vão analisar e vão responder. Questão 4. Nessa imagem, o rosto dessa mulher está demonstrando qual sentimento, qual sensação? Vocês vão analisar e vocês vão responder. Questão 5. Na imagem acima, se a mulher sair de casa sem máscara, o que é que vai acontecer com ela? Vocês vão responder. Tá certo? Vamos lá. Sem comida, moradores do Rio recorrem a restos de ossos e carne rejeitado por supermercados. Percebam que é o trecho de uma notícia e essa notícia, como essa notícia é feita, como ela é construída? Ela é feita, ela é construída através de quê? De palavras e frases. Então, ela é um exemplo de linguagem verbal ou de linguagem não verbal. Os textos escritos por palavras ou frases são exemplos de quê? Linguagem verbal ou não verbal? Vocês vão marcar um X na opção correta. E, por fim, essa imagem. Percebam que é um jogo de tiro ao alvo, não é isso? E no centro do tiro ao alvo tem o rosto de uma mulher, né? E ela está com um olhar, uma expressão facial de quê? De pânico, de medo, não é isso? Percebam que do lado dela, ao redor da cabeça dessa mulher, há várias marcas de bala, buracos, né? Que são as marcas de bala. E há também o quê? Duas facas peixeiras. Então, nós podemos perceber que essa imagem, ela aborda o quê? Ela aborda a matança de mulheres, a violência contra a mulher. E o objetivo dessa imagem é reclamar, é protestar contra a violência contra a mulher, contra a matança de mulheres. Aí vocês vão responder, essa imagem é um exemplo de quê? É um exemplo de linguagem verbal ou de linguagem não verbal? E a questão 8. Na imagem acima, o rosto da mulher está mostrando qual sentimento? Alegria, tristeza, felicidade, irritação ou pânico? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem falar comigo, ou pelo Message, ou então pelo grupo do WhatsApp. Bem, bom dia a todos.